Agora, há um risco relacionado diretamente às discussões da proposta, que são as emendas que foram apresentadas. Pois é, são 146 emendas, Denise. Ninguém entende muito bem jamais em que pé está essa proposta de reforma da Previdência. Tem pontos cruciais ali para o governo, por exemplo, que ele martelou desde o início, como, por exemplo, o estabelecimento de uma idade mínima aí, né? Esses pontos foram alterados nessa Em alguma proposta? medida, as emendas, elas foram apresentadas, elas podem ser incluídas ou não nessa proposta, mas há uma preocupação ainda, uma discussão daquela idade, a mesma idade para homens e para mulheres, aposentadoria rural, porque há uma parte da aposentadoria rural que é social. Não é? Que não são contribuintes, então isso tem, essa parte do assistencialismo tem um custo muito grande também para a Previdência e eles não contribuem. Então, de que forma que o governo trataria isso? Se ficaria mesmo do sistema previdenciário ou seria considerado uma despesa à parte? Tem várias coisas relacionadas à transição, que é um ponto que pegou muito. É aquelas pessoas que estão perto de se aposentar, os homens ou as mulheres, que faltam um pouquinho só, e aí vão ter aquele pedágio a mais, trabalhar mais 5 anos. Então, essa transição também foi foco de muitas emendas. Então, tem vários pontos que o governo vai ter que ceder em alguns deles. Agora, ele quer obter, ou precisa obter, pelo menos uma economia que represente uns 80%, 70% do que ele propôs. Porque a ideia é você dar uma freada no aumento do rombo da Previdência. Porque ela vem com um déficit imenso. No ano passado, ela atingiu quase 152 bilhões de reais. Né? E isso vai engolindo o orçamento do governo, as despesas que agora estão limitadas à PEC dos gastos. Eu já estive aqui no Morning para falar também, o governo não pode aumentar as despesas mais do que a inflação do ano anterior, só que a Previdência, a despesa vai subindo. E vai ser uma situação progressiva. O governo pode abrir mão, tem inclusive propostas de que se faça a cada 5 anos uma revisão das regras da Previdência para ir adequando as mudanças da faixa etária da população, ou a expectativa de vida e tudo isso. Então o governo vai ter de ceder em muita coisa. Não é, Edgar? Mas ele tenta preservar o máximo possível. Claro que as pessoas não gostam dessa conversa de previdência, porque mexe com o direito dos trabalhadores. Sim. Todo mundo gosta daquela ideia de poder se aposentar mais cedo, de poder contar com esse reforço de renda, porque na realidade, uma coisa que o governo argumenta muito é que as pessoas se aposentam, a maior parte, e continuam trabalhando. Né? Quando se fala. Agora pega mal você falar que a pessoa vai ter que trabalhar 49 anos para conseguir o teto da aposentadoria. Sim. Então, algumas coisas que foram colocadas vão passar por mudanças. Né? E sem o reforço, sem continuar no mercado de trabalho, também fica difícil sobreviver com o que se paga da aposentadoria na maior parte dos brasileiros. Mas é porque as pessoas têm pressa para se aposentar, Edgar, porque se pudesse esperasse a idade mesmo correta, sem usar o fator previdenciário, a pessoa teria um benefício maior. Não é? Mas a pessoa fica com aquela pressa de se aposentar exatamente para ter o reforço de renda. Então é uma coisa que o governo tenta argumentar muito. Agora, eu acho que tem que ter uma contrapartida. Você tem muita irregularidade, você tem muito benefício, você tem muito incentivo dentro dessas despesas da Previdência, você tem as empresas exportadoras que não pagam, você tem de fazer uma auditoria, apresentar para a sociedade, as regras têm que valer para os políticos também. É fundamental que o governo deixe claro que eles também estão incluídos. É muito difícil você fazer o trabalhador a entender e aceitar essa reforma quando você tem a sensação, pelo menos o trabalhador fica com a sensação de que ela não é para todo mundo. Quer dizer, que muita gente vai ficar com privilégios e aí a massa paga, mas tem alguns que vão ficar ali ainda garantindo já tem um histórico de privilégio, né? Se fosse para todo mundo, não aceitariam, da mesma forma. Mais pessoas mexe com uma coisa que a pessoa quer preservar, que é aquele direito de se aposentar mais cedo, sabe? A pessoa vai fazendo as contas, a partir de tal idade eu já vou conseguir me aposentar. Mas os políticos estão nessa reforma. Né? Uma coisa vai valer para eles também. Tem os privilégios já acumulados. Isso você não vai conseguir eliminar. Mas as regras vão mudar. Até os militares se mostram agora mais dispostos a ter um programa paralelo, também uma reforma, mexendo com essa questão da idade. Então eu acho que tem que passar para a sociedade que todo mundo vai pagar essa conta. Agora, atrapalha muito até essa corrupção toda que a gente está vendo, né, Edgar? Você fala, vão apertar para cima da gente, o ajuste das contas vai vir para cima do trabalhador. E aí, como é que fica do lado dos políticos? Porque é muita gente envolvida, né? Quando você vê o tamanho dessa lista, os valores envolvidos, é um negócio absurdo. Primeira, né? Absurdo.